Então, abençoados, a palestra, e a qual o título é o Contentamento, parte 3. Hoje nós vamos encerrar, porque eu já havia recebido alguns versículos, capítulos, para nós encerrarmos semana passada, mas tudo vai fluindo na hora que você vai pregando, e faltaram algumas coisas aqui que eu gostaria de deixar com os irmãos. Porque a vida cristã, abençoados, tem que ser uma vida de contentamento e não de sofrimento. Por que Jesus sofreu? Para que você e eu também não sofresse. Porque ele ali tomou tudo para si. Não é isso? O profeta Isaías, ele fala sobre isso. Que Jesus, ao crucificar, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Essas enfermidades, elas não vêm só fisicamente, da alma também, porque a alma fica enferma. Quando você está em depressão, você está em doença o quê? Da alma. Quando as pessoas estão em depressão, elas estão com doença da alma, dos sentimentos. E a palavra diz que ele tomou. Olha, isso aí tem que ser, por nós, bem apreciado e bem aceito, abençoado. Ele tomou as nossas enfermidades. Olha, eu sei que esse tipo de doença e depressão virou moda. Não é verdade? E é até comum, eu tive uma depressão, menina, é mesmo? Aí eu também, ano passado, tive uma. Não é assim? Estão compartilhando doenças. E isso aí, crentes. Os líderes falando isso, né? Essa onda de depressão nos padres, então, virou moda. E eles declaram isso para o povo, e como dizendo que é normal, porque eles são líderes, pastores de depressão. E eles relatam isso para a igreja como que se a igreja recebesse isso como normal. Olha, abençoado. E Jesus na cruz tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E pelas suas chagas fostes o quê? O que é uma pessoa sarada? É uma pessoa de bom ânimo. Ela não foi só curada, não, sarada. Você vê uma pessoa que tem um corpo sarado, é uma pessoa o quê? Dinâmica. Uma pessoa que não tem o corpo sarado, é uma pessoa muito lenta. Mas uma pessoa que tem um corpo sarado, ela é dinâmica, ativa. A parte de física dela está boa. E é isso que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Assim é? Você recebe isso? Então, veja bem, isso tem que ser verdadeiro em mim e você. Isso não pode ser falso. Isso não pode ser só uma confissão. Isso tem que se tornar prática. Vida aeróbica é vida prática. Você tem que ter isso aí, né? E nós vimos aí, né, Isaías trazendo essa visão gloriosa. Jesus na cruz do Calvário tomou as nossas enfermidades. Isso é mais sério do que se pode pensar. Muito mais sério. E isso aí, para nós que somos filhos da graça, isso tem que ser verdadeiro em nós. Então quer dizer que não vai acontecer? Vai. Ou pode acontecer uma mentira entrar no teu corpo. Mas o que nós falamos? Mantendo firme a confissão. Porque o que prometeu é o quê? Fiel. Então isso vai ser eliminado. Porque Jesus cumpriu isso por nós ali na cruz do Calvário. Então, nós temos que ser ativados nessa área. E o contentamento, meu irmão, está numa pessoa quando ela passa pelas suas leves e momentâneas tribulação e aquilo acaba. Porque ele não diz que é leve e momentâneo? Então ela tem o seu momento de durabilidade
na nossa vida, no nosso corpo. Mas é o quê? Momentâneo. Porque tem que prevalecer é o quê? O contentamento, o gozo e a alegria tem que manter na minha vida e na sua vida. Isso é possível? Para aqueles que creem. Aquele que crê verá o quê? A glória. Verá a glória. O que é a glória? A manifestação do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. E Paulo traz isso bem categoricamente, porque como judeu que ele foi vivendo a lei, debaixo de uma religião ferronha, depois da morte de Cristo, a lei se tornou o quê? Religião. Antes não, era a vida da igreja. Mas depois da morte de Cristo, acabou. Não pode ser praticado, porque se for, vira religiosidade, e Deus não atua ali mais. E lá em Filipenses, 4:10, ele vem mostrando aqui a sua alegria, o seu gozo. E olha que Paulo estava vivendo momentos aqui bem dolorosos, momentos bem tristes para um corpo na terra. E ele diz: alegrei-me sobremaneira. Como é que um camarada vivendo como Paulo viveu, tomando chibatada, sendo perseguido, apedrejado, fazendo tudo quanto é maldade com aquele corpo, e ele diz ainda que se alegra com as coisas materiais. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, quando a igreja fez algo a favor dele, tendo a visão do seu ministério, Paulo se alegrou. Para quem estava sofrendo tanto, isso não seria gota para ele se alegrar pelo sofrimento que ele tinha. Mas como era um homem que aprendeu a viver contente, então isso aí motivou ele mais, porque era um homem que pregava e viu a igreja que ele levantou, que ele fortaleceu, tomando atitudes espirituais. Isso trouxe gozo no coração dele. No 11 ele digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente, contentamento, em toda e qualquer. Olha, isso é sério, abençoado. Como é um aprendizado, é lógico, a gente não exige nada de alguém, e eu creio também que nem Deus. Se você vem aprender, guarda-se um tempo para aprender. Lógico, guarda um tempo para aprender. Agora, cumprindo o tempo, você não aprendeu, não aprendi? Vão dizer para nós: você não aprende não, companheiro? Não é assim? Você não aprende não, não é possível, já se passaram o tempo. Cadê o aprendizado? Que é manifestado pela minha prática de vida. Isso é exigido nosso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai dar mole para a tua carne. E vai se igualar com os demais. Você não pode fazer isso. Porque você é uma ovelha ativa, ouvinte, aprendendo sempre. Ouvinte ativa, aprendendo sempre. Porque aprendi, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Então a vida é uma prática de ouvir. Ouvir e aprendendo. Ouvindo com o quê? Atenção, já dizia o edificador. Ele diz: olha, eu vejo, logo quando ele estava partindo, ele diz: olha, ele fez uma carinha assim, ele tinha mania de pôr a mão no peito assim, olhando, eu vejo que muitos aqui não vai ter sucesso com essa graça, não. Não vejo, porque ele viu que com o tempo ensinando, não estavam o quê? Ouvindo e aprendendo. Porque ele tinha uma vida de contentamento, de prosperidade, que ele não tinha antes, e logo quando recebeu a graça, isso aí cresceu na vida dele. E só pode pregar quem tem o quê? Experiência de vida.
Se não tiver experiência de vida, você leva um tanto de gente a ser falador e tagarelas, porém sem resultado nenhum. Então ele entristeceu e viu aquela multidão de gente e falou, puxa vida, isso não vai acontecer com esses aí, eles vão continuar a mesma coisa. Isso vai virar uma religião para eles. Porque não aprendem. É como a palavra diz, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. É o que está escrito. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Não praticam, não recebem, não são dinâmicos para fazer aquilo acontecer. Porque o que você aprende, o que eu aprendo, tem que acontecer. Como? Levantando pela manhã e dizendo, hoje é o melhor dia. A vida ativa aeróbica aí, ó. Hoje é o melhor dia de vida ativa aeróbica. Estou saindo para conquistar aquilo que já é meu. Isso é a vida aeróbica ativa. E você não coloca condicional nenhuma. Ah, não, mas eu sou catador de papel, rapaz. Como é que eu vou prosperar? Não, eu já estou velho, eu já estou isso, eu estou doente. Então, essas condicionais, elas têm que sair. Porque não pode prevalecer o que o homem fala, mas o que Deus falou. Isso que tem que ser praticado, isso que tem que ser ouvido. Isso que tem que estar na minha vida. Eu tenho disposição. Eu não paro, tem que ser dessa forma. Porque tem que acontecer o que está escrito a meu favor. Porque é por conquista. Paulo diz, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, quer dizer, ele não tem passado para poder pegar ele pelo pé. Não tem, porque ele deixa para trás. Ah, não, mas eu nasci assim, eu sou assim. Deixa para trás, as coisas velhas para trás ficam. Nós prosseguimos, abençoados, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento, ele tem grande glória em nós, porque a palavra diz, Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, ele diz que Deus ama quem dá com quê? Alegria, com quê? Contentamento. O que é isso? Deixa eu trazer para os irmãos. Desde a hora que você acorda até a hora que você deita, você tem que estar em contentamento. Você não pode deixar o semblante seu cair, a sua fala esmorecer, você não pode deixar. Eu sei que é uma luta, porque para mim é. Eu mexo no mundo dos negócios, e nós sabemos que no Brasil, o mundo dos negócios estão lá embaixo, meu irmão. Principalmente na área que eu mexo, que é de imóvel, os compradores fugiram. Não sei para onde, acho que eles estão comprando lá na Europa, nos Estados Unidos, que certamente estão, né? E eu sei disso. Mas eu não tenho apartamento lá para vender, eu não tenho casa lá para vender, eu tenho apartamento e casa para vender aqui. Eu não vou sair lá para mostrar um apartamento, já pensou? Eu viajar 4, 5 horas de avião, 6 horas para mostrar, para depois voltar? Não vou fazer isso. Meu negócio é aqui. E eu vejo a decadência que está. Eu vejo a decadência que está. E sei o que as pessoas sentem, porque eu passo a mesma coisa. Mas só que eu já levanto e digo, hoje é o melhor dia. Anjos trabalham a meu favor. Preciso dos clientes, compradores e vendedores de imóvel no meu escritório. Vocês são meus captadores. Dá um jeito aí, faz essas pessoas chegarem até mim. Porque chegou até mim, eu que agora comando, porque eu sou o profissional. Mas se não chegar, como é que eu vou usar meu profissionalismo? Não tem como. Então você tem que usar isso. E não tem ninguém melhor do que eles para trazer as pessoas certas. Eu tenho essa experiência. Estou vendo uns colegas aí passando uma situação, meu irmão.
Foi todo mundo dirigir carro, da Uber, da Pop, foi todo mundo para lá, porque não se vende nada no Brasil, está muito fraco. Mas Márcio Mourão continua vendendo. Ué, eu continuo vendendo, eu não posso parar, minha profissão é essa, eu não vou mudar de profissão. E as pessoas falam assim, não, muda de profissão, rapaz, não está dando isso, faz aquilo. Bom, se você quiser fazer, meu irmão, tem toda a liberdade. A minha profissão é essa, eu sei fazer isso. E não é nada que vai me tirar disso, que eu gosto de fazer, é isso. Eu gosto de ouvir isso. E por quê que dá certo? Porque em mim há um contentamento, eu não reclamo, eu não queixo. Eu vejo a situação, lógico, nós não somos idiotas. E não somos bobo alegres, não somos não, nós somos inteligentes alegres, né? E eu vejo a situação, está realmente calamitosa. Eu sei o que está acontecendo com o nosso governo do Brasil. E ele está numa encrenca feia, arrumada. E eu vejo isso. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aqui está a nação de Deus nesse Brasil. E essa nação aqui, que são a pequenina ovelha, um pequeno rebanho, Elias diz, para de chover. E parou de chover, companheiro. O homem falou e acabou tudo. Um dia ele diz, chova, e começou a chover sobre as nações. Então, quer dizer, precisa de alguém estar ligado com Deus, crendo no que Deus falou de uma forma organizada sobre a terra, e com um ministério ligado com Deus para falar e as coisas acontecerem. Aprendi a viver contente. Então o contentamento vão fazer com que os anjos venham e aninhem a seu favor e muda a sorte de uma nação. Não que Brasil é a nação de Deus, não é. Como eu já falei para os irmãos, e nem Israel é. Porque aqui não se governa Deus com o seu Pentateuco, não governa mais sobre a terra. O governo de Deus é teocrático, os governos da terra são o quê? Democráticos. É o homem colocando o rei, e teocracia é Deus colocando o rei para governar. Mas aqui há, como eu falei com os irmãos, a igreja que está mudando a história da terra, porque não só nós seremos transformados, mas a terra também. Vai receber um câmbio de transformação essa terra. E eu e você somos a respiração dessa terra, a luz dessa terra. Ele diz, vós sois luz na terra. Então isso tem que cumprir. Essa luz tem que brilhar. Uma luz apagada, ela não vale nada. Você é uma luz apagada ou acesa? Se acesa tem que brilhar. Brilhar quer dizer, eu mudo a situação. De trevas vira luz. E o Brasil está nessa situação. E eu estou batendo palma, vai acontecer algo. Vai acontecer porque nós vamos mudar. A confissão da amada vai mudar essa nação. Nós já não colocamos isso aqui à toa, não, meu irmão. Isso foi um entendimento que eu tive. Esse é o entendimento que eu tive, que a sobreedificação nasce na nação brasileira. Sobre este homem, que nunca procurou ser isso, mas ele me fez ser isso. E eu estou vendo claramente as coisas acontecendo. A aliança de Deus está sendo confirmada comigo. E qual é a aliança? Lembrarás do Senhor teu Deus, porque foi Ele que te deu o quê? Força para quê? Adquirires o quê? Riqueza, para que seja confirmado a sua aliança para convosco. Então o ministério, ele em comunhão com Deus, ele tem que ser muito próspero. Porque na terra se dobram diante da prosperidade, da riqueza, não é isso?
E eles vão ter que dobrar diante da riqueza nossa, vai ter que dobrar, e da sabedoria que sai da nossa boca. Então você tem que ter essa vida aeróbica ativa, meu irmão. Não dá mole para a tua carne pelo que está acontecendo, não. Isso é leve e momentânea tribulação. Ativa-se. Você está debaixo da sobre-edificação da graça. E anjos estão a teu favor. Eu vi a Elisete dando testemunho sobre algo que aconteceu com ela, que foi uma cobertura tremenda, porque senão ela não estaria aqui hoje. Ou estaria bem machucada. E como os anjos a protegeu de situação que mudaram as pessoas que estavam em volta, e disse: não pode, minha senhora, esse carrinho caiu em cima de você. Não, mas não caiu, não caiu, mas eu estou aqui firme, e toma lá, folheto. Vamos aproveitar a situação para pregar o evangelho, meu irmão. Olha, muitas atuações dessas acontecerão no nosso meio, ou melhor, estão acontecendo no nosso meio. E você é exclusivo disso, você recebe? O Deus te preparou, te colocou aqui exclusivamente para receber essa glória, meu irmão. Da riqueza manifestada na tua vida. Para que seja o quê? Confirmado a sua aliança para conosco. Assim é? Você tem essa disposição? Tá aí, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a sua semente é sempre bem-vinda pelos anjos, porque Deus ama quem dá com contentamento, com alegria. Eu tenho que te fazer sempre contente, feliz, porque quando você semear, é uma semente boa, sendo depositada numa terra boa, aonde vai multiplicar sem limite a teu favor. Deus pega aqueles que não são, para mostrar aqueles que acham que são alguma coisa. Então eu creio que o nosso país está aqui, os anjos estão vendo, anjos, está aqui, ó. Tem que ter mudança nesse país. E eles vão ver que não vai ser pela competência deles. Eu sei que algo vai fazer com que sejamos exaltados naquilo. Eles vão ter que honrar, porque se vier uma coisa assim também, mudar tudo, e não tiver endereço de quem fez a mudança, eles vão achar que é eles que fizeram. Eles vão dar o crédito para eles. Não, eles vão ter que submeter quem fez. Elias falou: olha, não vai chover. Jezabel diz: pode dizer que os nossos deuses vão mudar essa profecia de Elias. Mudou não, cara. Mudou não. A seca veio e arrasou o país. Então, um homem faz tudo mudar quando ele está ligado com o seu Deus. Contente, contentamento, é isso aí que manda. Porque aí tudo que você faz, os anjos, como diz o sistema, diga amém. Dizem amém. E o nós eles dizem: Abba Pai. Não é que o amém está errado, mas ele já está muito cheio de religiosidade por aí. Tudo eles dizem amém. Ó, o cara matou o outro lá, o cara é bandido, amém. Esquisito, né? Virou a confusão, rapaz. Então, aqui está a palavra que Paulo recebeu. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, o importante é isso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, tudo que Paulo fazia, Deus agradava, porque ele estava em pleno contentamento. Ele não dava, não era por necessidade, nem por tristeza. Ele dava porque ele era alegre. Eles nunca viam Paulo com cara murcha, sempre vendo ele feliz. Falaram: como é que pode um apanhar 40 menos uma chibatada e o cara está contente? Como é que é isso? Onde esse cara arrumou isso?
É porque aprendi a viver com Deus contente em toda e qualquer situação. Assim é, abençoado? Então, esse contentamento, ele vem porque, primeiro, os rudimentos foram tirados da vida dele. E qual o mais sério? O pecado. O pecado é o que matava a gente, abençoado. É ou não é? E você vê o povo aí, sou pecador, pecado. E quando fala em pecado, ele está falando de uma arma altamente destruidora de um homem. Esse homem vai entrar em depressão, vai entrar em angústia, vai andar em tristeza por causa do pecado. O pecado é altamente destruidor, né? E por que existia o pecado? Porque a força da lei estava ativa antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas depois que ele morre, a lei é o quê? Extirpada, acabou. Ela não tem mais ação sobre o homem. Então você tem direito de ser feliz. Porque o que trazia tristeza é quando você cometia um erro e dizia, pequei contra Deus. Principalmente o religioso, que está muito ativo, né? Com Deus, com a palavra, com o sistema. Então diz, irmão, pequei, você me perdoa. Eu sou um pecador. Deus perdoa a multidão de pecados. Então ele anda sob uma condenação muito forte. Então, quando ele semeia, não tem resultado, porque ele não semeia com contentamento, com alegria. Então, a vida dele é um fracasso, e o pecado continua tomando conta do coração dele. E a perfeição não atua enquanto houver o pecado. O contentamento é uma perfeição. Você, crendo que é perfeito, você tem que andar contente em toda e qualquer situação. Você sendo amparado por Deus e pela essa doutrina, você tem que ser contente em toda e qualquer situação. Isso se chama perfeição. Não é o que diz Paulo lá em Romanos 12? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação é perfeição, abençoado. Você se sentir perfeito e não só sentir, mas vendo que também as suas atitudes estão perfeitas. Não são as pessoas, primeiro, que vão ver isso. É você e eu, porque temos um conhecimento muito apurado da graça. Nós podemos fazer coisas que as pessoas não veem mais. Mas você se vê. E você sabe se você está certo ou você está errado, porque você tem um espírito ativo que aponta no que você erra, no que você acerta, não é verdade? Então nós estamos caminhando fortemente para uma atitude perfeita, porque perfeito você já crê que é, mas e a atitude, está perfeita? Enquanto tinha lei, não era impossível isso acontecer. É o que nós vemos nos nossos irmãos. Lá em Hebreus 9:9, Tiago, lá para baixo. Vamos ver aqui. Paulo trazendo um entendimento sobre os sacrifícios que era feito pelos sacerdotes no tabernáculo de Davi com respeito ao pecado. Né? Ele diz, isto é uma parábola para a época presente. E segundo essas, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar. Olha, isso aqui é sério. Isso é sério. Então, se nós temos ainda a religião ativa em nós, nós não chegamos à perfeição. Apesar de crer nela, porque nós estamos na prática da religiosidade. Quer ver uma prática da religiosidade sutil? Tenha forte para nós que é aquela dizendo, vai com Deus, Deus te abençoe. Nós não fazemos isso mais. Por quê? Porque isso atrapalha o nosso aperfeiçoamento.
Mas sutilmente tem algo que rodeia a nossa mente pela religião. Onde você está diante de uma situação, você diz, agora pegou. Está difícil. Isso se torna ineficaz para aperfeiçoar. Então nós temos coisas sutis que demonstram ainda que a religião está conosco, na nossa mente. E a situação está feia, menino. Isso é coisa de religião, cara. Porque se tudo posso naquele que me fortalece, por que eu vou falar algo tão sutil como esse para querer se enquadrar com a sociedade? Ou de uma situação que você ainda não conseguiu resolver, eu uso daquela prática para me safar daquela situação. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Porque estamos pegando as práticas da religiosidade ainda. Vida assim mesmo, né? Mas Deus é bom. Olha que coisa. Deus é bom, meu menino. Deus vai resolver isso para você. Que isso aí é prática de religiosidade ineficazes para aperfeiçoar. Nós já temos uma matéria da doutrina da graça de Deus que nos traz uma confissão exata. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Então nós já temos palavras eficazes, porque saímos da operação religiosa, e nós temos que ter cuidado com isso, abençoado. Nós que somos latinos, nós somos muito contaminados pelo sistema religioso, muito. E se você fizer uma peneirada aí, você vai ver que você vai jogar muita coisa fora. Muita coisa fora vai ser lançado fora. Aí a perfeição manifesta. Tem um preço? Tem. Você ser diferente de todo mundo. Agora, se você fala, não, a gente é igual, bobo. Né? Religiosidade. Não, menina, é assim mesmo. Então, quer dizer, são coisas sutis para nós da graça que precisa de ser tirado. São grãozinhos que impedem o aperfeiçoar. Impede o seu progresso, o meu progresso com o Senhor. E eu tenho que tirar isso. E ele diz no 10, que sejam, no 9 ainda, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Então, esse tempo já acabou disso aí, ó. A reforma começou há 45 anos, e nós precisamos de entrar nela, para valer, e sempre examinando, para ver se nós não estamos fora dela. Submetidos, congregando, semeando, fazendo a palavra correr, dispostos, olha, toma aqui um folheto, olha, me dá o seu zap aí que eu vou mandar uma pregação para você, que você vai ver, vai ser eficaz para resolver esse problema seu aí. Prepara a pessoa e manda para ele, porque você está mostrando disposição espiritual, independente da situação que está rodeando você. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, nós temos assaltos na nossa vida, e quando você está sendo assaltado por essa religiosidade, sabe o que acontece? Você afrouxa e não faz a palavra correr mais. Você desanima, não. Parar com isso. Não está dando certo para mim, esse negócio está... não, vou parar com isso. Não, é essa hora que você tem que ser mais feroz nisso aí, meu irmão, e fazer a palavra correr.
E lá no Hebreus 10, 12, né? Vamos ver aí, Tiago. Ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então o pecado foi o quê? Extinguido. Nós sabemos disso. Estão praticando isso? É isso aí que é importante. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Olha aqui, isso é sério. Você quer na perfeição? Lógico. Mas ele diz aqui, ó, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo a vida. Está sendo, você não é ainda. Porque não foi transformado. A santificação, ela totaliza quando você tiver transformado. Acabou. Porque aí não haverá mais atitude nenhuma dessa carne, guiada desse corpo guiado por essa carne, para trazer contaminações religiosas na tua vida e na minha vida. Então ele diz: aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Já aperfeiçoou? Sim, você já é perfeito. Mas você está sendo o quê? Santificados. Como se santifica? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que você tem que continuar congregando. Se você parar, eu digo, então você está transformado? Cadê? Eu vou te enfiar essa faca aqui, vamos ver o que vai acontecer contigo. Não. Você já está transformado, então eu posso enfiar, que não tem problema nenhum. Vai passar e não vai acontecer nada. Então, se não foi, estamos sendo o quê? Santificados pela palavra. É a palavra que santifica. E a terceira etapa é para isso, abençoado. Para chegarmos a total 100% santificado, transformação. Não é oba-oba, é conhecimento. Assim é? Então Cristo veio na terra para nos ensinar isso. Cristo veio na terra para nos identificarmos nele. Ele não diz porque santificam-os. Não. Como é que é? Mateus 11, 28, Tiago. Falamos sempre aqui. Ó. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Então, o cansaço e esse sobrecarregado acontece na vida. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você vai ficando cansado. Tantas situações para resolver, não é isso? Não é verdade? A vida é bem complexa. A vida é complexa. É muita responsabilidade, muitas obrigações. Para quem quer vencer na vida, então, meu amigo, ele diz, cansados e sobrecarregados. Cansa. Filho, eita. Filho é uma maravilha, né? Criar filho, eu vou dizer. Cansados e sobrecarregados. Então isso aí acontece, vida de trabalho, vida disso, é muita coisa para trazer cansaço e sobrecarga. Mas ele diz que se nós aprendemos com ele, nós achamos o quê? Descanso. Então a vida com Cristo é uma vida com contentamento, descansados, com leves e momentâneas tribulações. Porque ele diz no 30, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu não colocarei sobre vós algo que não seja além das forças. Então, se você tem esse entendimento, quando o jugo vem, o fardo vem, você está firme. Vida aeróbica totalmente alinhada, por meio de Cristo e por Cristo, sou mais que vencedor. Nada pode impedir o meu progresso.
Não importa se é idade, se é alguma deficiência, se é alguma situação, nada pode impedir. Você mantendo firme a sua confissão, congregando, semeando e fazendo a palavra correr, meu irmão, e ouvindo com atenção, porque congregar, semear e fazer a palavra correr pode virar religião, hein? Eu conheço muitos que são religiosos nisso aí. Não é isso, é com o quê? Atentando diligentemente, com cuidado, com zelo, aí o progresso vai ser notado em minha vida e em tua vida. Assim é, abençoado, sabendo que as leves e momentâneas tribulações nos acompanharão, mas aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Assim é?